Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Portfólio Global. Aqui a gente fala sobre diversificação, as oportunidades que o mercado internacional oferece aos brasileiros e principais produtos que podem fazer você acelerar os seus retornos. Eu sou Felipe Nascimento, aqui comigo está ele, o Alan Gani, meu companheiro de todas as semanas por aqui. Fala, Alan Gani, tudo em ordem? Tudo bom, Felipe? Boa tarde a você, boa tarde à nossa audiência nesse programa aí que é fundamental aí para o investidor. Pois é, Gani, hoje a gente vai falar sobre BDRs, né? Certificados representam as ações emitidas aí pelas empresas de outros países e são negociados aqui na B3, aqui na Bolsa Brasileira. Esses BDRs, que antes eram só acessíveis para os investidores qualificados, desde outubro do ano passado, eles foram liberados para o investidor pessoa física. Mais de um ano depois dessa liberação, a gente vai repercutir aqui o que mudou, a gente vai falar um pouco mais sobre liquidez, a gente vai falar sobre quantidade de BDRs disponíveis, enfim, a gente vai aprofundar esse tema das BDRs uma questão um pouco mais técnica e, claro, de bastante interesse do investidor. Aqui a gente vai falar também com o Luiz Condic, que é diretor executivo de produtos listados da B3, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso. Mas antes da gente chamar o Luiz, Gani, queria falar contigo um pouquinho sobre esses investimentos que têm se popularizado bastante. A gente tem visto esse movimento, vários brasileiros procurando, né, os BDRs aqui na Bolsa Brasileira, tanto que o número de BDRs listados, o número de BDRs disponíveis, disparou, né, nos últimos tempos aí. Aí, a minha pergunta para você é a seguinte, para a gente começar esse panorama. O cenário da Bolsa Brasileira, a gente tem falado bastante, vários meses de queda, queda atrás de queda, incerteza. Tudo isso acaba sendo esse pano de fundo para a popularização desses ativos, Gani? Ah, com certeza, né? Porque o que a gente vê lá fora, não nos últimos dias, né? Mas pegando aí os últimos meses, a gente pode falar, e nem que dirá dos últimos anos, né? As bolsas lá fora performando bem, né? Principalmente nos Estados Unidos, né? Então, a bolsa americana subindo, atingindo um recorde histórico, enfim. E também o dólar valorizando muito. Então, aqueles investidores que têm parte dos seus recursos alocados ou diretamente no exterior ou por meio de BDR, eles estão muito mais tranquilos nesse momento onde a bolsa tem apanhado muito aqui no Brasil. Então, num sentido aí de diversificação, quem está com BDR está com o sono tranquilo. Boa. Gani, na sua opinião, quais as vantagens aí para o investidor buscar esses BDR? Por onde começar a procurar essas empresas aí para colocar no portfólio? Eu lembro que a gente fez um programa um tempinho atrás falando de vários, né, BDRs, os mais negociados, inclusive. A gente falou de Tesla, falou de Mercado Livre, a gente falou de Apple, Microsoft, enfim, vários BDRs. Claro que são as empresas que, teoricamente, os investidores mais conhecem, tá ali no dia a dia e tal, mas como fazer essa procura, por onde começar a olhar, Gani? Eu acho que um bom começo é no próprio site da B3, se você colocar ali B3, lista de BDRs, né, vai aparecer todas as BDRs listadas. De tempos em tempos, a B3, ela atualiza a lista. Hoje, se eu não me engano, tem 700, 800 BDRs. Então, ali é muito simples, porque você tem o código de negociação do papel, você tem também o nome da empresa e o país de origem e o setor. Então, ali já nos dá uma primeira ideia. E ali é claro, né, que as empresas mais famosas, aí, as multinacionais que estão presentes no nosso dia a dia, vão constar lá. Então, Google, Facebook, Apple, Amazon, entre outras, Pfizer agora, né? Então, é a possibilidade de eu comprar em termos práticos, uma ação desta empresa com os mesmos direitos. Eu não estou comprando diretamente a ação, mas eu estou comprando um recibo, um receipt, né? Brazilian Deposit Receipt, que está atrelado a essa ação com todos os seus direitos e também sofrendo aí, para o bem e para o mal, a variação do dólar. Então, é uma forma de estar exposto a dólar e também a própria empresa lá fora. Maravilha. Gani, outra dúvida aqui, pelo menos que eu tenho bastante, é o seguinte. A gente falou aqui na abertura que os BDRs, né, eles eram apenas disponíveis para investidores qualificados e de outubro do ano passado para cá, isso aí acabou sendo liberado para os investidores pessoas físicas, o
qualificado é aquele que tem mais de 1 milhão ou que trabalha, né, com ações, ele tem certificados ali para poder fazer suas próprias negociações. Mas o que isso muda, né, do ponto de vista do investidor, de acesso, de liquidez, de poder fazer esse tipo de movimentação? O que isso muda sob a ótica do próprio investidor pessoa física, que talvez tivesse que abrir uma conta no exterior, talvez tivesse que fazer a declaração do imposto de renda com questões mais lá de fora. O que isso acaba mudando sob a ótica do investidor pessoa física? Boa pergunta, Felipe. Eu acho que essa popularização dos BDRs, com a mudança que a B3 fez para qualquer investidor e não mais o investidor qualificado, foi fundamental. Por quê? Porque, primeiro, né, para investir no exterior, por exemplo, para investir numa estrutura de fundos e trust, que é bastante comum, você precisa aí de uma quantia razoável. Então, uma pessoa mais pobre não vai ter acesso, né, pelo menos aí classe média para cima. Agora, também, é possível investir numa corretora lá fora. Hoje se tornou muito mais simples esse processo, né? Mas tem que fazer uma remessa de câmbio, também tem aí algumas taxas, enfim, questão de como declarar no imposto de renda. Então, a B3, com essa mudança, né, permitiu a universalização do acesso. Então, é uma forma de uma pessoa que, enfim, vamos imaginar, é uma pessoa de baixa renda, ela consegue comprar aí uma ação, né, entre aspas, da Pfizer, por exemplo. Olha que legal, né? Ou comprar uma ação do Facebook e fazer a sua diversificação internacional sem necessariamente estar no exterior, né? Então foi fundamental isso aí, isso é uma democratização do mercado financeiro. O bom também, né, Gani, a gente olha mais de 700 BDRs listados, pelo menos aqui na Bolsa na B3, de empresa, 480, 500 empresas, né? Só de BDR, então a gente já tem uma gama muito maior, né? Então, nesse termo de diversificação, que a gente fala bastante aqui no Portfólio Global, é bem importante essa movimentação também, né? Fatalmente, porque, veja, olha a quantidade de ativos que a gente tem acesso. É praticamente o dobro das ações aqui no Brasil, né? E muita gente não se atém a isso, né? Ainda fica muito preocupado com as ações aqui, estou perdendo lá no varejo, o que eu faço? Quando você tem uma alternativa, quando você tem aí uma rota de fuga. E aí, uma vez encontrando também essa lista, né, disponível aí gratuitamente na internet, aí vale a pena dar uma estudada sobre a empresa, ler um pouco, né? Enfim, seja com casas de análise, seja sozinho, entrando, mas vale a pena dar uma conhecida aí antes de investir, né? Maravilha. Ô Gani, então vamos chamar nosso convidado de hoje, o Luiz Condic, que é o diretor executivo de produtos listados da B3, já está conectado aqui com a gente para a gente começar esse bate-papo. Luiz, seja muito bem-vindo aqui ao Portfólio Global, um prazer falar contigo. Boa noite, prazer falar com vocês, obrigado pelo convite. Legal. Ô Luiz, vamos começar esse papo aqui. A gente estava falando sobre os BDRs, né? Queria saber mais ou menos quantas alternativas existem hoje na Bolsa, aqui brasileira com exposições, quantos países, quais os países disponíveis, enfim, quantos investidores em média fazem negociações por dia, qual que é o volume negociado, para a gente ter um panorama também, né, do tamanho, né, desse mercado que a gente está comentando aqui hoje. Perfeito. O BDR é um instrumento fundamental para quem quer fazer diversificação internacional. Diversificação é super importante no portfólio. Diversificação internacional, mais importante ainda agora, a gente tem visto, né? E sempre, né? Não é só quando a gente tem instabilidade no mercado local, é sempre importante olhar a diversificação e olhar alternativas fora do país também. Nos Estados Unidos existem ADRs, né, o American Depositary Receipt, desde os anos 90. Então, o investidor americano já tem costume de investir globalmente através de ADRs e agora, cada vez mais, está disponível para o investidor brasileiro investir no exterior, em diferentes setores, geografias, moedas, através do BDR, do Brazilian Depositary Receipt. Então, hoje a gente tem 809 BDRs disponíveis para o investidor brasileiro aqui na B3, são 722 BDRs de ações e 87 BDRs de ETFs.
BDR de ETF é um BDR que está lastreado em um Exchange Traded Fund, um fundo que segue a performance de um determinado índice. Então, lastro um pouco diferente. Hoje a gente tem BDR de ETFs com exposição em 17 países diferentes, na América Latina, América do Norte, Ásia, Oceania, em 25 setores diferentes, esses BDRs de ETFs, representados em índices como, por exemplo, ações amplo, dividendos, large cap, small cap, saúde, tecnologia, todos os temas interessantes de investimento que a gente tem visto recentemente estão expressos na forma de BDRs de ETFs de índices ou em BDRs de ações diretamente. Então, o investidor brasileiro tem acesso a isso. Em questão de volume negociado no BDR, a gente tem visto um crescimento importante em volumes negociados. Então, o volume negociado na B3 em 2021 até setembro é de quase 400 milhões de reais por dia, o volume médio diário, em comparação com 120 milhões de reais em 2020, ou seja, o volume mais que triplicou em relação ao ano passado, e esse volume continua subindo. Em termos de número de clientes, a gente também tem visto um crescimento importante. Então, principalmente em pessoa física. Então, se a gente olhar o estoque de BDRs hoje, que é de 32 bilhões de reais em setembro, ele está distribuído em 76% com investidores institucionais, 6% não residentes e 17% com pessoa física. E esse crescimento de pessoa física é relevante. A gente fechou setembro com 265 mil investidores pessoa física em BDRs de ações. Esse número foi multiplicado por 15 em um ano de investidores pessoa física em BDRs. Eram só 17 mil em setembro de 2020. E então, crescimento bastante grande. E esse crescimento a gente vê como resultado de alguns fatores. Primeiro foi a permissão de investimento de pessoa física, como vocês já comentaram. Até outubro do ano passado, os BDRs eram limitados a investidores institucionais, quem tinha mais de R$1 milhão para investir. E há pouco mais de um ano que está liberado também para pessoas físicas investirem em BDR. Também, cada vez mais, a gente tem investidores pessoa física na B3. A gente chegou agora, recentemente, no final de setembro, a 4 milhões de contas de pessoa física na B3. Esse número era de 1 milhão em março de 2019. Então, o número de contas de pessoas físicas na B3 quadruplicou em um ano e meio. São 4 milhões de contas para 3,4 milhões de CPFs diferentes. A gente tem algumas pessoas que têm mais de uma conta na B3. E a gente vê também no tema de diversificação, que vocês comentaram, mais diversificação desses investidores. Então, há 5 anos, 78% das pessoas físicas tinham apenas ações no portfólio. E hoje esse percentual de quem só investe em ações caiu de 78% para 49%. Os outros 51% têm outros ativos além de ações. Tem fundos de investimento imobiliários, ETFs, e também BDRs. Então, a gente vê mais diversificação e também mais diversificação internacional. Maravilha. Gani, perguntas aí para o Luiz? Eu tenho várias. Luiz, boa noite, um prazer falar contigo. Em relação às BDRs, né, eu tenho ouvido aí na ponta, no varejo, eu não sei até que ponto que isso é ruído ou não, em questões de liquidez, né? Tá faltando liquidez. E eu sei que uma grande transformação foi o dealer, né? Que seriam aí as corretoras, certo? Darem liquidez para o papel. Até que ponto eu posso ter a garantia que eu vou ter liquidez em todas essas 809 BDRs e se isso de alguma forma é garantido institucionalmente ou é um acordo de cavalheiros entre a B3 e as corretoras? Gani, como eu falei, a gente já viu o volume negociado diário subir de 120 milhões para 400 milhões, já foi um volume, um crescimento de volume importante, mas importante também esse ponto que a liquidez que está acessível ao investidor não se limita ao que a gente vê de negociação no mercado brasileiro, já que o BDR acessa a liquidez do mercado internacional.
Então, no BDR, ele é um certificado que representa uma ação no mercado internacional. Ele é emitido através de uma instituição depositária que emite o BDR de acordo com a demanda de investidores locais. Então, quando o investidor solicita a emissão de um BDR, ele transfere a ação ou outro valor mobiliário no exterior para a conta da instituição depositária no exterior, e a instituição depositária emite o BDR no Brasil. E esse pedido de emissão de novos BDRs é muito comum que venha do formador de mercado. E a gente teve entrada de mais formadores de mercado para o mercado de BDRs na B3. São 5 formadores de mercado para cada BDR, e a responsabilidade desse formador de mercado é manter a liquidez no produto, com spreads mais apertados e com quantidades sempre disponíveis na compra e na venda. Então isso tem ajudado a fomentar a liquidez no mercado de BDRs e gerar crescimento de volumes também. Então o investidor pode ficar tranquilo que existe esse papel do formador de mercado que acessa a liquidez disponível no mercado internacional. E há regras para emissão de BDRs. A gente só emite BDRs de mercados quando referenciados em ativos que tenham um determinado grau de liquidez ou de capitalização de mercado. Importante também falar um pouco, a liquidez de BDRs foi bem impactada no mês passado, em outubro. No dia 4, a gente teve o primeiro dia de negociação do BDR da XP. No segundo, e nesse dia, né, no dia 4 de outubro, esse BDR foi o segundo ativo mais negociado em equities em termos de volume financeiro na B3, negociou mais de 2 bilhões de reais nesse dia, ficou somente atrás da Petrobras, e depois no dia 7 de outubro foi o ativo mais negociado em todo o mercado de equities na B3 em termos de volume financeiro, negociou 2,8 bilhões de reais, ultrapassou o volume de Vale e Petrobras nesse dia. Então, esse é um outro tipo de BDR, agora um BDR de um nome que é relacionado ao mercado local também. Então, a gente vê isso também compondo a liquidez de BDRs no Brasil. Ô Luiz, você citou 5, né, formadores de mercado. Quem que seriam? Você pode falar? Para cada BDR, a gente tem diferentes formadores de mercado que participam em cada BDR. Então, não são as mesmas instituições. Diferentes instituições participam como formadores de mercado de diferentes BDRs. Tá, mas você poderia citar o nome delas ou não? Dessas 5? Para cada um tem 5 diferentes. Então, o número de formadores de mercado vai além de 5, né? Mas são várias basicamente instituições diferentes. Corretoras e bancos de investimentos, é isso? São corretoras brasileiras, bancos de investimento brasileiros, mas também entidades internacionais. Então, heavy frequency traders, principal trading groups, investidores estrangeiros que operam globalmente, operam também no mercado brasileiro. Então, é comum um formador de mercado que seja um market maker da ação fora do Brasil, também pode ser o market maker do BDR dessa ação dentro do Brasil, porque é fácil essa transformação da ação lá fora em um BDR no Brasil e vice-versa. Também pode ser cancelado um BDR e esse formador de mercado BDR no Brasil pela ação fora do Brasil. Então são corretoras, bancos de investimento no Brasil e também investidores internacionais que atuam tanto em todos esses casos, tanto no mercado local quanto no mercado internacional. Ô Luiz, você comentou a respeito da alta procura, né, tanto da XP e desde que foi liberado para a pessoa física, né, alta procura pelos BDRs, aumento das pessoas procurando por esse tipo de ativo. Ainda nessa seara aí de liquidez, é possível fazer algum desdobramento, aumentar a quantidade disponível para poder atender essas pessoas, para gerar liquidez? Como que é feito isso aí? Porque são recebíveis, né? Não são ações diretamente. Então é possível fazer esse tipo de movimentação, de desdobramento, de aumentar o número de papéis ali para poder dar mais disponibilidade aos investidores? Perfeito, esse é um ponto bastante importante. O BDR é um certificado que representa a ação, né, como a gente já falou, então pode-se ter um desdobramento ou uma paridade diferente do que uma ação para um BDR. Então, vários BDRs que a gente tem disponíveis para negociação na B3 são uma fração menor do valor da ação no exterior.
E nem toda corretora no exterior permite o fracionamento de uma ação. Então, por exemplo, um BDR da Amazon na B3 corresponde a 1,157 avos de uma ação da Amazon na Bolsa Americana. Então, a paridade, a gente costuma chamar de paridade, a paridade é de 157 BDRs para cada ação, no caso da Amazon. Então, se você paga quase 20 mil reais para comprar uma ação sem fracionamento da Amazon nos Estados Unidos, você pode comprar na B3 um BDR com 125 reais e participa da mesma variação de preço do que se você comprasse diretamente a ação, mas com um valor investido bem mais reduzido. Um outro exemplo é, por exemplo, Tesla. Uma ação equivale a 32 BDRs. Então, uma ação nos Estados Unidos custa mais do que 6 mil reais. Na B3, você compra com 200 reais um BDR da Tesla e participa da mesma variação de preço do que se você tivesse comprado a ação diretamente. Então, o BDR fica mais acessível e esse é outro ponto que ajudou nesse crescimento que a gente está vendo desse mercado. Outros exemplos de paridade entre BDR e ação, por exemplo, entre os 5 BDRs mais negociados que a gente viu nesse ano na B3. A Tesla, que eu falei, são 32 BDRs para uma ação. Mercado Livre são 120 BDRs para uma ação. Amazon, como eu falei, 157 BDRs para uma ação. Apple, 10 BDRs para uma ação. Então, o preço do BDR é 10% do preço da ação. Alphabet, 150 BDRs para uma ação, por exemplo. E BDRs de ETFs também tem essa paridade. Então, os top 10 BDRs de ETFs em negociação tem uma paridade entre 1 para 3 e 1 para 30. Então, entre os 3 mais negociados, a paridade é 1 para 10. Então, você tem mais acessibilidade para o investidor brasileiro. E em 2020 também, a B3 alterou o lote padrão de BDRs. O lote padrão deixou de ser 100 cotas e passou a ser uma cota. Então, isso ajudou também nesse aumento de liquidez. E queria comentar também outras iniciativas que têm ajudado nesse aumento de liquidez do produto, não só esse desdobramento, né, essa paridade diferente, com o BDR tendo um valor menor do que o de uma ação, a diminuição de lote padrão, mas também a B3 passou a aceitar BDRs como margem de garantia. Os BDRs foram liberados para empréstimo de ativos, e a gente expandiu os programas de formadores de mercado, como eu citei, para ter 5 formadores para cada BDR, para garantir a liquidez, e também a gente lançou opções flexíveis de BDR, com e sem central counterparty, né, sem clearing central, sem contraparte central, o que expande ainda mais as alternativas para o investidor, tem mais produtos, mais alternativas, isso ajuda esse ecossistema do BDR a funcionar ainda melhor e ter mais liquidez, mais participação de investidores, pessoas físicas, institucionais e investidores estrangeiros também. Luiz, eu vejo que a lista de BDRs disponível lá no site da B3, aliás, muito legal essa lista, conta de BDRs não patrocinados, se eu não me engano, né? O BDR patrocinado seria quando a instituição, a empresa lá fora, ela tem interesse, né, na divulgação do BDR aqui no mercado brasileiro. E aí teria uma diferença, né, entre o nível 2 e o nível 3, onde o nível 2 há esse interesse, mas não há emissão de novas ações no mercado primário lá, e no nível 3 teria uma nova emissão de ações. É isso? Você me corrija se eu estiver enganado, por favor. É exatamente isso. Existem os BDRs patrocinados e os BDRs patrocinados em níveis diferentes e BDRs de ETFs, como eu comentei. Hoje os top 10 em negociação ao longo do ano foram BDRs não patrocinados, então top 10 no ano em termos de volume negociado foram Tesla, Mercado Livre, Amazon, Apple, Alphabet, Alibaba, Moderna, Facebook, Microsoft e Disney. Esses são não patrocinados. Não houve um envolvimento dessas empresas na emissão do seu BDR no Brasil. A instituição depositária comprou as ações por requerimento de um investidor e emitiu os BDRs aqui no Brasil. Em BDRs patrocinados, a própria
instituição participa de todo o processo de emissão. Foi o caso, por exemplo, do BDR da XP, ele é patrocinado pela XP. Então, a gente tem também os BDRs de ETFs, que são, por definição, aí tem envolvimento da instituição, do gestor do ETF, né? E aí os 10 mais negociados durante o ano são BDRs de ETFs envolvendo diferentes temas, né? Então, ESG, Healthcare, tecnologia e diferentes geografias. Então, Ásia, Europa, Emerging Markets. Então, a gente vê aí essa composição de um portfólio diverso para o investidor, olhando diferentes geografias, diferentes setores, temas interessantes que estão em voga nesse ano e procurando um retorno interessante também. E o BDR é um instrumento simples e fácil para conseguir essa diversificação. Legal. E ô Luiz, então no nível 2 não há o esforço, né, da empresa, você até citou a XP, mas não há emissão de novas ações. E o nível 3 há emissão de novas ações? Seria isso a grande diferença entre eles? Sim, exatamente. Essa é a diferença entre eles. Tá, e outro ponto. Se eu não me engano, nos Estados Unidos, as ADRs só são para investidores qualificados, o que seria um avanço do nosso mercado em relação a eles. Isso mudou lá nos Estados Unidos, ô Luiz? Não, ainda não, e aqui no Brasil, sim, esse foi um avanço que a gente teve em relação ao mercado americano. Até outubro do ano passado, a gente tinha só para investidores acima de R$1 milhão a disponibilização de BDRs e passou a ser agora mais amplo para toda pessoa física. Então, como vocês falaram no início, todo investidor tem disponível para o seu investimento um BDR. E a gente vê esse número de investidores, pessoa física, crescendo, investindo em BDRs, e parte disso também é porque tem visto um rendimento interessante. Esse ano foi um ano bom para o rendimento de BDRs, né, para a performance dos BDRs. E aí, dizendo, com disclaimer que performance passada não quer dizer performance futura, mas a gente tem na B3 um índice que mede o retorno, o resultado de BDRs. Esse índice é o índice BDRX, e em 2021 até agora o índice BDRX subiu 30%, ele é uma carteira de BDRs, BDRs não patrocinados, então nesse sentido ele é composto hoje por BDRs não patrocinados, ele subiu 30% esse índice, contra uma queda de 14% do índice Bovespa nesse ano. Então, quem investiu em BDRs teve um potencial de retorno superior ao Ibovespa nesse ano até agora. E como você falou, a lista de BDRs mais negociados e outras informações estão disponíveis na página da B3, assim como no caso de ETFs, BDRs de ETFs, estão disponíveis na página www.etf.com.vc. Ali você pode ver todos os ETFs disponíveis. E aí existem ETFs de mercado brasileiro, ETFs que investem no exterior, e os BDRs de ETFs no exterior também estão disponíveis nessa página. E é bastante interessante ali, dá para filtrar pelo gestor, por de administração, por rentabilidade, diferentes formatos, dá para comparar diferentes ativos. Então é interessante acessar essa página também. A página da B3 tem todas as informações sobre BDRs, e essa página etf.com.vc tem informações sobre ETFs no mercado local, ETFs que investem no exterior, BDRs de ETFs também. Então a gente procura disponibilizar informação para o investidor ter tudo ao seu alcance para ter sua melhor decisão de investimento. Ô Luiz, tem uma pergunta aqui no nosso chat. Você havia comentado em alguma pergunta anterior aí sobre as possibilidades, né, dos BDRs, principalmente agora fazendo aluguel e tudo mais. O nosso telespectador Totalizando TV falou, é possível fazer lançamento de opções com BDR? Existe essa possibilidade? Sim, opções flexíveis, então são opções de balcão com ou sem contraparte central, já estão disponíveis. Ainda não está disponível a opção listada, mas é um projeto para a gente também oferecer como alternativa a opção listada. Mas opção flexível com negociação entre duas partes, registradas na B3, com ou sem a B3 como contraparte central,
já estão disponíveis. Aluguel de BDR não existe, né, Luiz? Ainda, sei lá. Ainda não existe. Então, não, existe. Os BDRs são liberados já para empréstimos de ativos. Então, aluguel de BDR já existe. É do tipo de negociação que a gente já tem com ações e outros ativos e também agora com BDR. Então, a ideia é disponibilizar todo o leque de produtos e serviços também para BDR. Então, incluindo opções listadas. Isso é um produto que está no nosso pipeline de desenvolvimento para a gente ter disponível no futuro. Espero um futuro próximo. Ô Luiz, e quando, por exemplo, tem uma bonificação em ações numa empresa lá fora, a BDR acompanha proporcionalmente essa bonificação também? Uhum. Sim, o BDR acompanha todos os eventos, né, da ação, são acompanhados pelo BDR no Brasil, seja uma bonificação, seja um pagamento de dividendo. Então, ele é um certificado que representa aquela ação ou um outro ativo, né, um outro valor imobiliário, pode ser um ETF, por exemplo. Então, toda a performance, rendimentos e impactos, toda mudança, alteração que acontece com aquele valor imobiliário fora do Brasil é refletido também no BDR aqui no Brasil, nesse recibo, nesse certificado que representa aquele ativo fora do Brasil. Ô, Luiz, eu tenho uma dúvida aqui. Você comentou bastante sobre a XP, né? Um dos BDRs mais negociados naquele período lá em que começou a listagem, que veio aqui para o Brasil. E a gente está vendo um movimento também de várias empresas talvez deixarem aqui a B3 e fazerem listagem lá nos Estados Unidos. A gente tem comentado aí recentemente algumas delas. Do seu ponto de vista, né, como diretor de produtos listados da B3, faz algum tipo de diferença essas empresas brasileiras estarem listadas lá fora e trazerem a possibilidade de investimento para o brasileiro por meio dos BDRs? Ou não faz nenhuma diferença? Ou tem alguma questão que você possa pontuar aí para a gente nessa movimentação das empresas? É apenas alguma questão mais íntima, de foro íntimo das próprias empresas? Ou para a B3 isso acaba trazendo algum tipo de consequência? Uhum. Assim como existem empresas brasileiras que listam no Brasil e tem um ADR fora do Brasil, também existem empresas que decidem listar fora, sejam empresas internacionais que já listam fora, uma empresa brasileira que tem em vistas uma expansão internacional e que acredita que essa listagem fora é interessante, é uma decisão da empresa listar, mas ao mesmo tempo a empresa pode emitir o BDR aqui no Brasil. Isso pode ser na largada, ao mesmo tempo que a ação é listada. Acho que caiu o sinal com o Luiz Condic. A gente vai reconectar o Luiz aqui, enquanto isso a gente vai batendo papo com o Gani. O Gani, a pergunta era justamente essa, porque a gente está vendo o movimento, né? A gente viu o Stone, PicPay, né? Podendo fazer esse tipo de movimentação, o Banco Inter, a própria XP foi para lá. E é um questionamento aí que muito deve estar na cabeça dos investidores. Mas eu fui avisado que o Luiz voltou, vamos trazê-lo novamente aí, por gentileza, para ele poder concluir o raciocínio. Luiz, fica à vontade. Oi, voltei. Então, não sei onde foi cortada a minha fala, mas como existem empresas que emitem no Brasil, e aí a gente tem o ADR dessa empresa fora do Brasil, se é uma empresa internacional, a gente pode fazer o BDR de uma empresa internacional no Brasil. Se uma empresa brasileira tem a visão de expandir internacionalmente, acredita que faz sentido para ela ter uma listagem fora do Brasil, faz sentido também a gente incluir o BDR ou na largada, ter uma análise do ponto de vista da empresa, de já começar com uma listagem fora e ao mesmo tempo ter o BDR listado aqui no Brasil, ou depois de algum tempo, no caso de empresas que já listaram fora, também ter o BDR emitido aqui no Brasil. Então a gente vê um sucesso no caso da XP, o BDR da XP está tendo um volume negociado bastante interessante no Brasil, e a gente quer ter todo o leque de produtos e soluções que a gente tem para ações no Brasil também para BDRs, então é importante a gente ter isso.
Então, dessa forma, não há muita diferença entre ter a ação listada aqui no Brasil ou ter o BDR da ação listada no Brasil. E isso a gente vai monitorar agora para ter certeza que a gente tem todas as soluções, que isso está funcionando bem, que tudo que a gente pode fornecer de infraestrutura no mercado brasileiro para o BDR funcionar bem, atrair liquidez e ter bastante negociação, a gente vai focar para ter liquidez e ter o BDR funcionando super bem no Brasil também. Para o caso dessas empresas que decidem listar fora, também tem um BDR funcionando como uma alternativa complementar e paralela de negociação aqui no mercado brasileiro, e ter essa alternativa também disponível para o investidor brasileiro. Então, um investidor brasileiro que queira investir na XP tem essa alternativa de comprar o BDR da XP aqui da mesma forma como ele investe em uma ação da Petrobras, uma ação da Vale, sem ter a necessidade, no caso de uma empresa brasileira que decidiu listar fora, o investidor pode investir no sem ter necessidade de ter uma conta no exterior, sem ter necessidade de fechar operações de câmbio para fazer investimento no exterior, sem ter outros impactos, né? Existem impactos tributários, né? O IOF, um potencial imposto na remessa de câmbio para o exterior, sem ter discussões de sucessão, por exemplo. Uma ação no exterior tem impactos em sucessão e herança diferentes do que ter o BDR, o ativo aqui no Brasil. Então, a facilidade do BDR, acho que é um instrumento que vai ser procurado por essas empresas que possam decidir listar fora. A alternativa de ter ao mesmo tempo o BDR no Brasil é interessante pela facilidade e simplicidade para o investidor brasileiro de investir via o BDR aqui no Brasil. Ô Luiz, e quanto aos riscos do BDR, né? Não um risco de oscilação de preço de ação, do dólar, mas riscos institucionais. Existiria algum, né? Lógico, numa hipótese aí mais remota, né? Quais seriam estes riscos? Se, sei lá, tem um governo aí que começa a restringir entrada e saída de capitais do exterior, quais seriam esses riscos? Poderia elencar para a gente? Uhum. Sim, claro, além do que você comentou, né, do risco, próprio risco de moeda, né, o risco o que o investidor quer se expor quando ele faz esse investimento no exterior, tem um risco de que mercados vão ser referência para um BDR no Brasil. Então, isso foi uma preocupação de tornar disponíveis para o investidor acesso a BDR são lastreados em bolsas com ações e índices sólidos e que compõem mercados reconhecidos com regras similares às regras que a gente tem no mercado brasileiro. Então, hoje, os chamados mercados reconhecidos, que já podem servir de lastro para a BDR, são a New York Stock Exchange, a Nasdaq e a CBOE, nos Estados Unidos, a LSE e a Euronext Amsterdã, na Europa, e a TSX, no Canadá. E a gente tem outros mercados reconhecidos em discussão para a gente incluir também no hall de mercados reconhecidos que podem servir de lastro para BDRs no Brasil. Então, as instituições depositárias já podem emitir BDRs desses mercados e ao longo do tempo a ideia é incluir outros e ter as instituições depositárias também no Brasil garantindo a existência e o bloqueio desse lastro fora do Brasil também dá mais para o investidor brasileiro. Então, a nossa expectativa é que o número de BDRs continue crescendo, né, com essa ampliação do número de mercados reconhecidos e também deve continuar crescendo por ter novos ativos como lastro, seja por novos instrumentos que as instituições depositárias incluam lastro, novos temas de investimento. Então, assim que exista emissões de novas ações, de novos ETFs no exterior, já se torna esse ativo um potencial lastro para um novo BDR no Brasil. Então, a gente espera ampliar ainda mais o escopo de investimento no exterior para o investidor brasileiro. Mas há algum risco no sentido que, por exemplo, como foi o governo Collor de congelamento de poupança? Óbvio que é uma situação absolutamente diferente, mas teria algum risco, assim, de entrar um governo maluco aí e isso prejudicar a BDR de alguma maneira? É difícil estimar o que pode acontecer em diferentes ativos, mas hoje a gente tem a segurança do mercado como ele está montado, a segurança regulatória,
de ter regras específicas para emissão de BDR lastreado no ativo no exterior, e o investidor pode transformar esse BDR hoje, segundo a regulamentação atual, em uma ação no exterior quando quiser, simplesmente pedir para a instituição depositária converter esse BDR no Brasil em uma ação no exterior, e a instituição depositária faz essa conversão. Então, essa conversão, esse matar o BDR e criar uma ação, ou depositar uma ação exterior com a instituição depositária para a criação de um novo BDR no Brasil, está disponível para o investidor hoje. E a referência para os BDRs são mercados reconhecidos no exterior. Então, acho que tem esses dois ângulos, né? A regulamentação brasileira, que é uma regulamentação sólida de emissão de BDRs, e o acesso a mercados reconhecidos, são mercados sólidos e que tem regras similares às regras que a gente tem no Brasil também. Então, por esses dois lados, a regulamentação brasileira, regulamentação desses mercados reconhecidos e complementando com a solidez da instituição depositária que garante a existência do lastro, acho que a gente tem um sistema que transmite segurança para o investidor brasileiro desse instrumento para diversificação dos seus investimentos. Ô Luiz, uma última pergunta aqui, né? Você estava falando sobre perspectiva, sobre visão de futuro, né? Principalmente para os BDRs, com aumento, né, de países ali, de geografia, aumento de papéis, inclusive. Tem uma pergunta no nosso chat, talvez não esteja diretamente relacionada, mas pensando no futuro também, o nosso telespectador queria saber se existe a possibilidade de, em algum momento, a B3 colocar cripto também para fazer negociação na Bolsa de Valores. É alguma coisa que pode estar nos planos da B3? É alguma coisa, inclusive, que existe algum estudo, alguma questão? Claro, se você puder falar, se não puder falar também, a gente compreende. Sim, claro. Claro. Não, são dois dos principais assuntos que eu tenho discutido ultimamente em entrevistas, em eventos com o mercado, são exatamente BDRs, né? Essa atenção ao mercado internacional, e mercado de cripto, né? Que tem tido bastante movimentação esse ano. Então, a gente tem produtos listados na Bolsa, ETFs de cripto. Então, como eu falei, Exchange Traded Funds, fundos listados. São 5 ETFs de cripto hoje disponíveis na Bolsa. São referenciados a Bitcoin, a Ethereum, e um é referenciado a uma cesta que é composta de Bitcoin, Ethereum e outros criptoativos. Esses ETFs estão disponíveis para negociação na Bolsa, são negociados da mesma maneira que o investidor negocia uma ação, um ETF de outros ativos, ou um BDR também, ele pode negociar esses ETFs de cripto. Eles são referenciados a índices de criptoativos e estão disponíveis para o investimento do investidor brasileiro. Então, isso que a Bolsa tem hoje disponível como produto listado, disponível já para o investimento. São produtos que têm bastante apelo. A gente tem visto um crescimento grande na negociação desses ETFs de cripto, e deve ter outros aí no pipeline também para a gente emitir. Posso fazer mais uma, Felipe? Claro. O tempo permite? Rapidinho. Está muito bom esse assunto. Ô Luiz, deixa eu te fazer uma pergunta. Aquele BDR não patrocinado, se eu não me engano, o nível 1, que é só para investidor qualificado, né? Existem esses BDRs? Tem alguma vantagem? O que ele difere desses não patrocinados que estão listados? Aquele over the counter, né? Eu não sei se é esse ou não. Over the counter é de negociação em balcão, né? Esses BDRs patrocinados ou não patrocinados, todos são listados no Brasil. A diferença entre eles é a participação ou não da empresa emissora nesse processo de emissão. Então, o não patrocinado é totalmente independente da empresa emissora, o patrocinado ele tem a participação da empresa emissora também. Não, é que eu te fiz essa pergunta, porque eu acho que nos Estados Unidos tem um que é não patrocinado, aí tem duas classificações, né? Um é listado e o outro não. Eu queria saber se no Brasil era algo assim. Não sei. Não, é diferente do que no mercado americano. No mercado americano há diferentes tipos, então alguns estão disponíveis para
para o investidor americano, alguns têm restrição para investidor qualificado, outro, dependendo do tipo de emissão, ele é disponível para investidor estrangeiro. Então, as regras americanas são diferentes do que as regras brasileiras. Então, na regra brasileira, eles estão disponíveis a todo tipo de investidor desde o ano passado, são todos estados, seja patrocinado ou não patrocinado. A diferença está no requerimento ou no envolvimento ou não da empresa emissora e no tipo de divulgação e participação da empresa emissora durante esse processo de emissão do BDR. Então essa que é a diferença entre o mercado internacional e o mercado brasileiro. Maravilha. O mercado americano e o mercado brasileiro. Sim. E agora, só para encerrar mesmo, ô Luiz, você estava falando sobre a movimentação da XP, o pessoal do chat já está querendo saber se tem algum tipo de programação especial por conta dos BDRs do Nubank, né, que vai começar a ser negociado, inclusive não só por conta das negociações, mas também pelo número de pessoas que talvez seja inserida aí na B3 e colocada para poder fazer negociações em renda variável também, né? É uma questão que está chamando bastante a atenção de todo mundo, principalmente agora que vai fazer o IPO lá nos Estados Unidos, né? Está no processo né, a gente não comenta sobre esse caso que está agora no processo, então a gente não tem comentário sobre esse processo do Nubank. Fica tranquilo. Luiz, quero agradecer bastante aí sua participação aqui com a gente. Muito obrigado por nos atender, obrigado pelas suas respostas e seja sempre muito bem-vindo ao que é o Portfólio Global. Certamente a gente tem outras dúvidas aí para serem tiradas contigo, viu? Muito obrigado mesmo. Um programa foi pouco, hein? Legal, ótimo. Perfeito. Legal, obrigado, ótimo, obrigado pelo convite. O BDR é um produto que está crescendo bastante, a gente vê que vai continuar crescendo, dá acesso a uma diversificação internacional para o investidor de uma forma simples e segura. Então a gente tem uma ótima expectativa de continuar crescendo esse produto. Obrigado pelo espaço para a gente falar um pouco mais de BDRs para os investidores brasileiros. Certamente falaremos ainda mais, viu, Luiz? Um abraço para você, uma ótima noite aí e até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigado, um abraço. Valeu. É isso aí, Gani. Falamos com o Luiz Kodik, né, que é diretor lá da B3, dos produtos listados. E aí, só para a gente amarrar esse nosso programa Portfólio Global aqui, um papo muito bacana, muito esclarecedor, como todas as semanas a gente tem feito, né, Gani? Nossa, mas vamos amarrar esse bate-papo aqui, você deixando aí suas considerações sobre BDR, sobre a liquidez, aquele assunto que você tinha bastante interesse em pontuar, né, essa questão da liquidez dos BDRs. Conta aí pra gente essa amarração sua aí. Olha, eu acho que depois dessa entrevista aí não tem mais desculpa para não investir no exterior, né? Há os argumentos para investir diretamente, mas a BDR com certeza é uma alternativa muito interessante para investimento no exterior com o dinheiro aqui no Brasil. Então acho que é rever essa entrevista e começar, né? Porque essa diversificação internacional, Felipe, ela é fundamental, né? Veja quem está só exposto a real agora, sim, exposto à bolsa, tá apanhando duas vezes, né? Apanha do dólar e apanha ainda da bolsa, né? E lá no BDR está sendo o contrário. Então é muito importante. Desculpa, Felipe, só uma coisa que ele falou, que eu achei muito legal. Quer dizer, independente do momento, se está em alta, se está em baixa, é importante ter diversificação internacional. Você pode até calibrar conforme o ciclo, né? Se vale mais a pena carregar em Brasil ou lá fora. Mas ter é importante. Não, e os pontos-chave ali, acho que eu posso trazer aqui, Gani, não sei se você concorda comigo, mas fazer investimentos não tão grandes, né? Porque BDR são frações das ações. Ele comentou bastante sobre a liquidez, que assim tem cada vez mais expandido a liquidez e os investidores têm a possibilidade de fazer suas negociações. Se precisar vender, vai ter a venda, se precisar comprar, vai ter a compra. Então a liquidez não é um dos grandes problemas do BDR. E o risco também, só os riscos, claro, de da renda variável, de negociar a empresa, mas o risco institucional, como
como você bem perguntou, ele é bem minimizado justamente por conta do zelo que a B3 tem com todos os processos, com todas as questões que envolvem a negociação de ativos, né? Então, acho que esses principais problemas, entre aspas, que os investidores teriam para poder fazer os seus investimentos já foram minimizados com essa entrevista incrível que a gente teve aqui hoje. Né? Muito bom, exatamente. Perfeito o teu resumo, Felipe. Perfeito, maravilha, então. Beleza, então, Gani. Deixa um abraço aí para o pessoal e a gente se vê na próxima semana, então. Vamos com tudo. Programa importantíssimo esse programa aí, hein? Conto aí com a audiência de vocês. Valeu pela audiência. Como a gente sempre fala, é para rever, né, Gani? E é para rever. Aliás, olha, rever lá do urânio, tem que rever essa. Uma entrevista melhor que a outra. Da Tesla, da Tesla também, falou. Muito legal. E é isso aí, vamos ver o que a gente traz semana que vem. Tem programa para o fim de semana já, rever todos os portfólio global. Boa. Valeu, Gani, abraço para você, até a semana que vem. E a gente fica por aqui com o Portfólio Global todas as semanas trazendo novidades sobre os investimentos no exterior, diversificação e, claro, as oportunidades do mercado internacional. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima semana. Tchau, tchau.